E a partir disso, tu começou a estudar coisas de produção cultural? Ou pela prática tu foi indo e tu tem alguma especialização nisso? Na verdade, eu não comecei a estudar coisas de produção cultural porque não existia absolutamente nada. Não existia nenhum livro, não existia internet, não existia absolutamente nada, zero, né? Então, eu não tinha ideia de como as pessoas faziam, como os outros produtores trabalhavam. Eu estava completamente isolada e inventando uma metodologia de trabalho. Então, a minha metodologia era o seguinte: deu problema, eu tenho que resolver, sabe? Eu tinha que resolver, pronto. Essa era a metodologia, sabe? Acontecia o problema, não tem microfone, tem que arrumar tem que descobrir quem tem. Daí consegui o microfone estraga, o que tu vai fazer? Não sei, tem que achar quem conserte, sabe? Então ia batendo com a cabeça na porta e até a porta abrir, né? Então essa era a metodologia na época. Na verdade, tudo mudou quando eu comecei a trabalhar como assessora de imprensa para outros produtores em Porto Alegre. Daí eu tive acesso à forma que os outros produtores faziam o seu trabalho também. E todos eles tinham feito a mesma coisa que eu, ou seja, inventado seu método. Então foi maravilhoso, né? Esse momento aí que eu comecei a trabalhar, eu acho que foi em 81, 82. Eu tinha feito uma divulgação muito boa de um espetáculo que chamou a atenção da imprensa e tudo, porque eu fazia tudo, né? Fazia produção, divulgação e tudo. E daí tinha chamado a atenção da imprensa e daí outras pessoas começaram a me chamar e perguntar se eu faria só a divulgação do trabalho deles, a assessoria de imprensa. Então eu comecei a trabalhar com praticamente todos os produtores que eram atuantes em Porto Alegre naquela época, no início dos anos 80. Trabalhei com a Opus, que era a maior produtora da época, né? Fui muitos anos assessora de imprensa da Opus e trabalhei com muitos produtores, muitos mesmo, desde os pequenos até os maiores. E daí, claro que eu, como produtora, ficava botando o olho em como que eles faziam as coisas, né? Então, de repente, um fazia um plano de mídia maravilhoso, muito melhor do que de todos os outros, mas não tinha nenhuma facilidade de captação de recursos. Daí o outro captava recursos super bem, embora seu plano de mídia fosse mais fraco, sabe? Daí um outro tinha uma técnica de formação de equipe muito ágil. Então era incrível, cada um tinha inventado um jeito de trabalhar e cada um era melhor do que o outro numa determinada área, né? E daí, claro, o que eu fiz? Fui juntando os pedacinhos, sabe? Fui pegando, olha, aquele ali faz isso melhor que aquele, esse aqui, né? Então, fui pegando o melhor de cada um deles e disse, nossa, e agora? Como é que eu faço para que todo mundo melhore a sua forma de fazer produção? Porque só eu que sabia que os outros faziam daquele jeito. Ninguém tinha costurado isso. Daí eu inventei o primeiro curso de produção cultural, em 1986. Foi um sucesso. Eu nem acreditava, né? No fim, tive um apoio da Secretaria de Cultura, foi num teatro. E quando eu vi, tinha um montão de gente inscrita, pessoas conhecidas na cidade, artistas, estudantes, gente que já fazia produção. As pessoas, daí eu percebi que as pessoas estavam loucas para realmente ter um pouco mais de informação, né? Que elas precisavam saber um pouco mais né? E daí, claro, né? Eu acho que se deram conta que eu tinha acesso a muitos produtores e que eu poderia realmente trazer ferramentas novas. Então foi muito legal e eu segui fazer o curso, né? Daí todo ano fazia uma turma nova e tal. Daí eu fiquei pensando assim, se eu reunir o que cada produtor de Porto Alegre inventou e conseguir criar uma receita de bolo, né, da produção cultural a partir do que as pessoas inventaram na produção da minha cidadezinha, né?
como vai ser se eu descobrir como trabalham todas as pessoas no mundo? Então, eu tive uma ideia, eu montei um projeto e entrei com um pedido para a CAPES para fazer um mestrado fora do Brasil para estudar produção cultural, para saber como as pessoas faziam realmente as suas técnicas de produção cultural fora do Brasil. E ganhei uma bolsa e fui estudar na França. Eu escolhi a França porque a França é um depositório da cultura do mundo, né? A França, ela tem esse caráter, ainda mais lá naquela época, isso era final dos anos 80, né? Então, a França socialista, cultural, muito forte nessa época. A França tinha um Ministério da Cultura que subvencionava quase toda a arte em quase todas as áreas e tinha práticas que não existiam no mundo inteiro, assim, sabe? Claro, muito diferente daqui. Nessa época aqui não tinha nada, né? Não tinha nenhuma lei de incentivo, não tinha nada. Não tinha política pública para a cultura no Brasil. E a França era cheia de políticas públicas para a cultura. Então, eu fui para lá, não só para estudar como se fazia na França, porque daí não teria muita utilidade, né? Eu teria que usar isso de uma forma mais, do ponto de vista assim, do governo mesmo, mas lá eu podia encontrar tudo, como se fazia produção cultural nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, né? Até em outros, né? Na Ásia, o que era muito pouco. Na África não tinha, nem lá. nada havia ainda naquela época. Mas eu tinha bibliotecas incríveis e acesso a tudo. E lá, então, eu consegui fazer um trabalho muito mais legal e entender realmente como é que estava se criando tudo aquilo, né? Como é que as pessoas estavam se acomodando no mundo com essa nova profissão. A coisa era tão incipiente, mesmo na França, em termos de produção cultural, que não existia curso superior de produção cultural, nem de gestão cultural, ainda naquela época, né? Isso aí era 1989, 88 que eu fui para lá, não existia ainda. Tanto que eu fiz o meu curso dentro de uma faculdade de Sociologia, né, na Sorbonne. Eu fiz na Sociologia da Sorbonne com um apoio do Ministério da Cultura da França, que foi quem designou o orientador do meu trabalho, né? O orientador do meu trabalho era do Ministério, que era para poder realmente ser alguém que entendia muito do assunto, porque a minha faculdade era de Sociologia, não existia nada assim. Então, se não existia lá na França, que era o centro cultural do mundo, né? Imagina aqui no Brasil, a gente estava de verdade engatinhando. Teve um momento em que eu fiquei em dúvida se eu ia voltar da França ou não, né? Lá era muito legal. Tudo funcionava, os artistas criavam um espetáculo e daí eles tinham o teatro para ensaiar com técnicos, eles podiam ir para uma cidade do interior e fazer uma residência com tudo bancado, sabe? É um sonho para um artista criador morar na França nessa época. E eu pensava, meu Deus, que horror, eu vou ter que voltar para o Brasil, onde não tem nada, onde a gente vê os artistas com uma determinada idade terem que ir para a casa do artista, que era uma miséria na ocasião, sabe? As pessoas não terem um sindicato que funcionasse, uma aposentadoria, um plano de saúde, não tinham nada, né? Nada funcionava, ninguém podia viver, as pessoas trabalhavam o dia inteiro num banco para ensaiar de noite, né? E eu pensava, cara, que artista é artista, né? No Brasil, as pessoas têm que pegar a sua arte, por mais maravilhosa e profissional que ela seja e mais excelente que seja, e isso é um hobby, né? É onde as pessoas gastavam o dinheiro que elas ganhavam no banco.
trabalhando ali no caixa do banco, né? Ele era banqueiro, quem antes fosse, né? Daí, nesse momento ali, eu estava nessa dúvida. Daí esse cara, que era o meu orientador do Ministério da Cultura, ele conheceu o Brasil. Ele tinha ficado no Brasil durante um ano, morou em Brasília. E eu disse para ele isso nesse momento, o Jean-Michel Guy. Ele depois foi diretor do Festival de Avignon, um cara muito, muito, muito famoso na França. E ele disse para mim, eu compartilhei, né, essa minha, como é que se diz, dúvida, né, essa minha, pensar, quem sabe se eu fico por aqui e tal. E ele disse, olha... Eu daria tudo para estar no teu lugar, porque aqui na França tudo já está pronto, não tem mais nada por fazer, nada. E tu pode voltar para o Brasil e fazer a diferença.